Olá pessoal, eu sou o Wendel e hoje vamos falar de 5 filmes trash que se tornaram cults. Os filmes trash são filmes de baixo orçamento e são feitos com custos e qualidades inferiores aos filmes B. São filmes apelativos e com histórias sensacionalistas, irônicas e que flertam muitas vezes com o escatológico, além de ter um erotismo quase recorrente. Enfim, o filme trash é tecnicamente mal feito, desde a escalação dos atores até sua pós-produção, edição, dublagem e efeitos especiais. Já os filmes cult têm um conceito um pouco mais amplo. Em um primeiro momento, são filmes que transgridem os valores culturais, abordando temas muitas vezes controversos, algumas vezes metafísicos, e que estimulam o debate, praticamente evitados pela cultura de massa. Em um segundo momento, exatamente o qual se inspira a nossa lista, são filmes que, com o passar do tempo, conquistaram uma base de fã apaixonada e devotada e que possuem respeito até mesmo da crítica especializada. Com este conceito, iniciamos a lista dos 5 filmes trash que se tornaram cults. Número 5. Kung Fusão, 2004. Filme dirigido, produzido, escrito e estrelado por Stephen Chow, que conta a história de 2 trambiqueiros que se passam por membros da Gangue do Machado, uma perigosa quadrilha da região, para extorquir os moradores do Chiqueiro dos Porcos, uma espécie de cortiço que é administrado por 2 senhorios mestres do Kung Fu. Kung Fusão, com suas lutas exageradas, diálogos cínicos e roteiro surreal, esculacha o gênero dos filmes de artes marciais. Um verdadeiro deleite trash que conseguiu arrancar elogios do Ocidente, transformando-se em um dos maiores sucessos do cinema chinês, arrecadando 102 milhões de dólares pelo mundo e vencendo o Critics' Choice Award de melhor filme estrangeiro de 2006. Número 4. Reanimator, A Hora dos Mortos-Vivos, 1985. Baseado no conto de 1922 chamado H.P. West Reanimator, escrito pelo mestre do terror fantástico H.P. Lovecraft, o filme foi dirigido por Stuart Gordon, que mais tarde foi roteirista de Querida Encolhi as Crianças. Basicamente conta a história de H.P. West, um estudante de medicina que inventou um reagente químico que ressuscitava os mortos. Reanimator tem todos os requisitos de um filme trash: bastante sangue cinematográfico, péssimas atuações, efeitos especiais de mau gosto, péssimas atuações, cenas propositadamente cômicas, péssimas atuações, enredo sem nexo e, obviamente, péssimas atuações. O legado do Reanimator foi solidificar o gênero do terror, e sua influência é vista até hoje, como na série Santa Clarita Diet ou no filme franco-britânico Todo Mundo Quase Morto, de 2004. 3. Howard, o super-herói, 1986. Ninguém acredita, mas este é um filme da Marvel, ou melhor, é um personagem da Marvel. Howard entra nesta lista porque virou um filme trash sem nunca ter sido concebido como um. Na verdade, não era para ter sido um filme, mas uma animação. Porém, por questões contratuais, o estúdio obrigou que fosse produzido um live action. Com um generoso orçamento, o filme acabou sendo produzido por nada mais nada menos que George Lucas, ele mesmo, o criador do universo Star Wars. Porém, a história do pato alienígena, lutador de Kung Fu, era tão descabida e sem carisma, pelo menos para a época, que se tornou um fracasso retumbante. Entretanto, com o passar dos anos, o público, revendo os efeitos especiais toscos e a fantasia nada realista do pato Howard, passou a ter um certo carinho nostálgico, mudando o status do filme para cult. Ademais, Lea Thompson, apenas de roupas íntimas em um filme infantil, se tornou o primeiro crush de muitos marmanjos de hoje em dia, o que com certeza contribuiu muito para toda esta nostalgia. Número 2. O Ataque dos Vermes Malditos, 1990. Filme dirigido por Ron Underwood. O título do filme praticamente narra a história por si só. Minhocas carnívoras causam terror em uma pequena cidade chamada Perfection, em Nevada. Pronto, já temos o enredo. A coisa mais trash desse filme não são as minhocas, que mais parecem marionetes feitas de meias usadas, nem as mortes bizarras, beirando o humor mórbido ou o roteiro que não dá a mínima para a origem dos monstros. A coisa mais trash é que boa parte do público pensa que este é um dos primeiros filmes de Kevin Bacon, ator que interpretava Valentin McKee, o jovem rebelde protagonista da película. Na verdade, na época das filmagens, Kevin Bacon já havia completado seus 32 anos e já tinha feito uma dúzia de outros longas, entre eles os clássicos O Clube dos Cafajestes, Footloose, Águas Perigosas e Quando os Jovens Tornam Adultos. Com um currículo desses, é inegável que o astro Kevin Bacon foi o grande responsável por alçar o Ataque dos Vermes Malditos para o nível
Code. 1. Uma Noite Alucinante 2, 1987. Dirigido por Sam Raimi, o mesmo que anos mais tarde nos apresentou com o primeiro live-action Homem-Aranha. Vamos fazer de conta que aquele filme interpretado por Nicholas Hammond em 1978 não existiu. Uma Noite Alucinante 2 é ao mesmo tempo uma espécie de sequência, autoparódia e reboot do filme de 1982, o Evil Dead, Uma Noite Alucinante 1. Filme trash no nível máximo. Para deixar isso bem claro, o nome do personagem principal, de maneira involuntária ou não, é formada pelas 3 últimas letras das palavras trash, ou seja, Ash, cuja interpretação marcante de Bruce Campbell, de forma jocosa e exagerada, eternizou a franquia. Sangue jorrando à vontade, humor gótico, enredo divertidamente macabro e um protagonista cínico e canastrão transformaram Uma Noite Alucinante 2 em um fenômeno cultural pop, o qual gerou uma sequência, séries de TVs, jogos de videogame, quadrinhos e livros. Nunca o terror foi tão divertido. Quem gostou, por favor, curta o canal, compartilhe e se inscreva. Vida longa e próspera.